Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos de biologia e o tema que iremos abordar hoje será relações ecológicas. Pessoal, quando nós estudamos relações ecológicas, elas vão ocorrer de duas maneiras. Uma entre indivíduos da mesma espécie, que nós chamamos relações intraespecíficas. E a outra é quando ocorre entre espécies diferentes, que nós chamamos relações interespecíficas. Ambas, tanto intraespecíficas como interespecíficas, poderão ser harmônicas e desarmônicas, tá? Então, vamos lá, vamos estudar elas. Então, primeiramente, vamos estudar as relações intraespecíficas harmônicas. Bom, gente, uma delas é a colônia, né? O que seria a colônia? Pessoal, na colônia a gente tem o exemplo dos corais, das esponjas e da caravela, que é esse ser aqui que parece uma medusa. É um tipo de medusa, mas é parente próximo. Na verdade, é do mesmo filo, né? Dos quinidários. Bom, gente, vamos lá. Esses seres são extremamente primitivos, né? Então, o que vai acontecer? Eles ainda não têm um corpo, não têm uma estrutura. Eles vão ser os primeiros seres animais a surgirem no planeta. Então, o que vai acontecer? Eles vão agregar seres que têm funções que ajudam a fazer um ser, né? Então, como seria isso? Então, vai ter seres que realizarão a parte reprodutiva, né? Na verdade, a reprodução seria produzir gametas. Outros que farão a defesa, né? No caso aqui, os tentáculos, né? Da caravela. Outros farão parte da flutuação, né? Outros farão parte da estrutura, né? No caso das esponjas e dos corais, e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Cada ser é como se, cada célula, elas têm funções diferenciadas que, juntando-se, né? Ela consegue fazer o ser, né? Ela cria como se fosse um único ser, né? Como se fosse um Frankenstein, né? Desculpa a comparação, é só para você poder entender mais ou menos o que ocorre, né? Isso é uma colônia, né? Então, a colônia é o conjunto desses seres. Então, assim, eles não têm uma individualidade, né? Eles têm funções biológicas que faz com que o ser em si consiga sobreviver, né? Só que existe também a sociedade, né? Na sociedade, sim, ele vai ter, cada indivíduo tem a sua, é um ser, né? Diferente lá no caso das colônias, eles são um ser. Então, você tem esses seres que vão se diferenciar em relação à função dentro da sociedade deles, né? Então, no caso aqui, das abelhas, dos insetos, quer dizer, que é tudo inseto, né? Das formigas, dos cupins e das vespas, o que vai acontecer? Eles vivem em grupos, né? E cada grupo tem uma função, né? Então, um vai ser o operário, outro vai ser a rainha, outro vai ser, no caso das formigas, né, as salvas, as cortadeiras, outros vão produzir, no caso das abelhas, né, serão as operárias que vão buscar o mel, vão polinizar, e assim por diante. Então, eles se diferenciam em relação à sociedade onde eles vivem, a sua função. Né? Eles conseguem se locomover, eles têm um corpo formado, né, diferente da colônia, e como nós também conseguimos ver na nossa sociedade, né? Você tem um médico, você tem o motorista de ônibus, você tem o advogado e assim por diante, cada um tem uma função na sociedade para que a sociedade exista, né? Porque se você não tiver essas pessoas que têm as suas funções, né? Imagine um mundo sem médico, né? Um mundo sem um advogado para fazer a sua defesa e assim por diante, não existiria a sociedade que a gente tem, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. E isso faz com que eles se juntem e faça com que aquela sociedade sobreviva. Porque se não existir a rainha, se não existir a operária, né, não vai existir vida naquele grupamento de seres. Tá? Diferente da sociedade, da colônia, que você tem um arranjo de células que formam um único indivíduo.
né, como se fosse um único indivíduo. Na verdade, são vários seres que se juntam, né? Então, eles ficam presos neles, eles não se separam, tá? Aqui não, né? No caso da sociedade, não. Você vê os animais voando, os animais se locomovendo e assim por diante. Tem funções a nível de sociedade, né, diferenciado, como eu expliquei anteriormente. Então, esses dois relações, né, sociedade e colônia, são relações intraespecíficas harmônicas. Vamos ver as desarmônicas agora. Então, uma delas é o canibalismo, né? É quando você se alimenta de outro ser da mesma espécie, né? Então, a gente tem isso também no caso dos chimpanzés. Então, como eles vivem em grupos, às vezes eles atacam outro grupo e se alimentam, né, daqueles indivíduos que eles atacaram, tá? Então, é uma forma de canibalismo, né? Os índios faziam isso, né? Os leões, eles matam os filhotes quando eles querem que as fêmeas entrem no cio novamente, e assim por diante. Então, existe uma ampla exemplos de canibalismo, né, que é uma relação desarmônica entre indivíduos da mesma espécie, né, que é intraespecífica. A outra desarmônica é a competição, né? Então, você tem indivíduos da mesma espécie competindo ou por fêmeas, ou por território, ou por alimento, e assim por diante, né? No caso aqui, você tem dois machos, né, de onças que estão brigando, né? No caso, por território, né? Mas poderia ser também na época reprodutiva, estão procurando fêmeas, ou por alimento e assim por diante, né? Mas os felinos em si, eles são muito territorialistas e eles brigam principalmente por território, tá? Então isso ocorre, né? Aqui também, na nossa sociedade, a gente briga por um espaço, né? Isso é normal, né? Então a competição entre espécies, indivíduos da mesma espécie, ocorre muito no ambiente, né? Bom, depois nós estudamos, ter dado uma explicação geral das intraespecíficas, vamos começar a estudar as relações interespecíficas, no caso, as harmônicas, né? Então, vai ser as relações entre indivíduos, né, de espécies diferentes de forma harmônica. Bom, a primeira delas que nós vamos ver é o mutualismo. Mutualismo, a palavra já diz, né? Mútuo, né? Quando duas espécies diferentes, né, elas vivem juntas de uma forma que elas não podem se separar. Então, uma ajuda a outra a sobreviver, só que então, é tão intrínseco essa agregação, né, dessa relação, que se você separar, eles morrem, né? Então, no caso aqui, às vezes a gente olha as árvores, né, a gente vê essas manchas, pensa que é um parasita, alguma coisa ruim. Não. Isso aqui são os líquens, né? O que são líquens? É uma associação entre algas unicelulares, né, no caso cianofíceas, e ínfas de fungos, né? Então, o que vai acontecer? Então, isso aqui é uma foto, né, microscópio eletrônico de 10 micômetros, né, bem aprofundo, para vocês verem, uma coisa bem minúscula, bem pequenininha, que agregando-se várias algas, várias ínfas, você tem essa estrutura, né? Então, o que vai acontecer? As algas aqui, elas estão fazendo a fotossíntese, realizando a fotossíntese, estão fornecendo o quê? A glicose para o fungo se alimentar. E o fungo está fornecendo o quê? Umidade e sustentação para essas algas, tá? Então, um favorece o outro. Se você separar as algas, o que vai acontecer? O fungo não vai conseguir mais encontrar alimento. Se você separar a alga do fungo, o fungo não consegue mais então, sobreviver sem elas. Então, você precisa ter essa agregação, um favorecendo o outro. A ínfa, no caso, o fungo vai estar fornecendo umidade para as algas, e as algas, umidade e sustentação, e as algas estarão fornecendo o alimento para os fungos. Então, um precisa do outro. Se você separar, eles morrem, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Esses líquens, gente, eles podem ficar nas árvores ou podem ficar em pedras, né? Como vocês estão vendo. Então, você tem essa estrutura bem grande, né? Aqui você tem outro tipo de líquen, esses amarelinhos também são líquens. Então, vocês têm vários tipos de líquens, que todos eles são essa associação entre algas e
fungos, que logicamente vai variar o tipo de alga, o tipo de fungo, por isso que eles mudam a cor, mudam a forma e assim por diante. Tá? Mas são seres extremamente importantes para o ecossistema. A gente vai estudar isso principalmente em sucessão ecológica. Eles são os primeiros seres a surgir no ambiente. Né? Eles ajudam a preparar aquele ambiente para as próximas espécies. Tá? O mutualismo também a gente encontra em outras espécies. Né? No nosso trato intestinal existem várias bactérias, por isso que a gente toma iogurte, né? E toma lactobacillus, por quê? Para repor a nossa flora intestinal. Às vezes a gente tomou antibiótico, né? Ficou convalescente, então você precisa repor. E essa reposição, por que ela ocorre? Para a reposição dessa flora intestinal que favorece a nossa digestão. Então, a gente também tem mutualismo, né? A gente tem alguns tipos de bactérias que ajudam a nossa defesa, né? Principalmente na pele, ou no nosso trato intestinal, que ajuda a nossa digestão, tá? Nos cupins também. No cupim, o cupim em si, ele não consegue quebrar a celulose que ele absorve. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter alguns tipos de protozoários no seu trato intestinal que faz a quebra da celulose, e aí sim ele consegue se alimentar das moléculas menores dessa quebra da celulose, que é a glicose, né? Porque a celulose é uma molécula grande de glicose. Nós temos isso, vários exemplos que a gente pode ir vendo, né? No caso também dos ruminantes, né? Os bovinos, eles precisam na sua pança, né? Um dos 4 estômagos dos bovinos, eles têm alguns tipos de protozoários e bactérias que também favorecem a quebra da celulose. Se você tirar essas bactérias e esses protozoários dos bovinos e de outros ruminantes, eles morrem. Tá? No caso também do cupim, você não pode tirar o protozoário. Então, é uma relação intrínseca, eles precisam estar juntos, convivendo juntos para poder sobreviver. Tá bem? Então, vamos ver outra relação. A protocooperação. Essa é fácil vocês perceberem, porque a gente vê muito isso na televisão, né? No caso, né, com o jacaré, né? Ou o crocodilo, nesse caso é o crocodilo da Austrália. Quando ele abre a boca, o que acontece? Aqui tem vários restos alimentares, né? Aí o passarinho vai lá, ele abre a boca, ele não vai comer o passarinho, e ele fica quietinho, esperando o passarinho fazer a limpeza, né? No caso também, alguns cervídeos, né? Aqui é uma foto da Austrália. Ele para, vem esse pássaro e limpa os carrapatos ou piolhos, o que tiver de exoparasitas agregada na pele desses animais, né? Não só nesses cervídeos, né? No hipopótamo, no rinoceronte, e aqui no Brasil também, no caso dos bovinos, né? Às vezes a gente vê eles pastando e tem alguns pássaros no dorso deles se alimentando desses seres parasitas, né? No mar também. Tem lugares que nos corais, peixes vão até esses locais para poder se livrar desses parasitas também, né? Porque esses peixes menores, eles limpam a pele desses peixes, removendo os parasitas que possam estar aqui. E um outro exemplo interessante é o Nemo, né? Aquele desenho que vocês devem já ter visto, Procurando Nemo. O Nemo, o que acontece? O Nemo ele tem uma proteção na pele que impede, né, que essa anêmona, né, que ele convive com ela, queime ele. Porque a anêmona, ela tem nos seus tentáculos uma estrutura que ela queima para poder caçar outros peixes e poder se alimentar. Porque na hora que ela queima, ela mata os outros peixes. É como se fosse um veneno dela, né? Uma forma simples de explicar para vocês. Só que o Nemo ele é resistente. Então ele vive com essas anêmonas. Então o que vai acontecer? O Nemo ele vai achar defesa aqui, ele fica protegido, outros peixes não vão atacar ele, por causa que não quer entrar em atrito com a anêmona. E o Nemo, né, no caso o peixe palhaço é o nome dele, ele se alimenta de restos alimentares que fica aqui nessa anêmona. Então essas relações que vocês estão vendo de protocooperação é uma
cooperação momentânea. Eles podem se separar, esses seres todos que eu comentei com vocês, né? É uma ajuda mútua. Um vai favorecer o outro naquele momento. No caso, cada um, no caso aqui na obtenção de alimento, né? No caso do crocodilo, os pássaros nos cervídeos, e os peixinhos, né, se alimentam do dorso do outro peixe, é uma forma fácil de adquirir alimento. E os animais que estão fornecendo a sua estrutura vai se livrar dos seus parasitas. Então, um ajuda o outro, mas nenhum precisa do outro. Né? No caso aqui do mutualismo, sim, você não pode separar, né? Como eu acabei de falar. Aqui, sim, é uma ajuda mútua. Né? Um favorece o outro, mas pode se separar e ter uma vida normal. Né? Outro exemplo é o equilinismo. Né? O equilinismo, na verdade, gente, é quando só uma espécie é favorecida. Né? Então, no caso aqui, essas epífitas, né, que é o caso das orquídeas e das bromélias, elas, para não poder precisar entrar em competição com outras plantas para obter luz, elas criaram uma forma de poder ficar em partes altas, né, das plantas, das árvores, para poder obter a luz de forma fácil. Né? Então, o que vai acontecer? Elas simplesmente ficam aqui para poder obter luz de forma fácil. Né? Ela não é parasita, ela não está fazendo mal a nenhuma planta. As raízes delas é só de sustentação para ela, né? Que é o caso aqui que vocês estão vendo. Mas elas não fazem mal nenhum. O equilinismo é isso, é que só uma espécie está sendo favorecida, mas a outra não está sendo atacada. Né? Ela só fica ali para favorecer ela de alguma maneira. No caso aqui é o da luz. Tá? E no comercialismo também, uma só espécie é favorecida e outra não. No caso do tubarão. O tubarão, por ele ser um animal predador, ele deixa alguns restos alimentares ao final da caça. Então, outros peixes, o que faz? Criaram estruturas, no caso da rêmora, que ela fica grudada. Não sei se dá para vocês perceberem, está grudada aqui. Em cima da cabeça deles tem ventosas que grudam no dorso do tubarão. Pode ser no tubarão, pode ser em outros peixes, pode ser em raias. Porque esses animais, de certa maneira, se adaptaram a viver com esses animais para achar alimento de forma fácil. Isso é comercialismo. O tubarão não está sendo atacado, tá? De jeito nenhum. É só uma forma de adaptação desses peixes de achar alimento de forma fácil. É como se fosse um oportunismo. Né? O tubarão, logicamente, se pegar ele, come. Então, ele também tem que ser ligeirinho para poder voltar ao dorso do tubarão, porque ele só se solta para poder pegar os restos alimentares, depois ele retorna. Então, você tem as rémoras, tem peixe piloto, tá? Que vive com os tubarões, mas não faz mal nenhum, tá? Eles só ficam seguindo eles para poder achar alimento fácil. Então, o comercialismo seria isso, não é parasitismo, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, agora a gente vai ver as relações interespecíficas desarmônicas. As desarmônicas, gente, aí sim, um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. As anteriores não, né? Mesmo que o outro não fosse beneficiado, também não fazia mal nenhum, que é o caso do comercialismo e o caso do inquilinismo. Né? A árvore não está sendo atacada pelos epífitas e o tubarão está sendo atacado pelos animais que estão em volta dele. Agora aqui sim a gente vai ver relações desarmônicas. Um está sendo beneficiado, outro não. Então vamos lá. Então, parasitismo. Bom, parasitismo acho que todos vocês conhecem, né? Quando um ser se alimenta de outro ser, vive à custa do outro ser e pode levar à morte do outro ser. Logicamente, ele não quer levar à morte, mas ele leva quando não, ele sai do limite dele de abusar da companhia do outro, né? Mais ou menos isso. Ele vai sugar até o limite e isso provoca até a própria morte do parasita, né? Às vezes não, às vezes ele consegue se safar. Mas vamos pensar dessa maneira. Então, o parasita é quando o ser ele vive à custa do outro, tá? E pode levar à morte. Então, no caso aqui, você tem os parasitas internos, que tem os vermes. Então, aqui é o caso da Mataenia. Então, você tem as lombrigas,
tem os próprios vírus que nós estamos agora nessa epidemia, as bactérias, né, protozoários, então são seres que vivem à custa de outro, então ele vive no outro ser, tá, e causa mal, causa doenças, né. E os exoparasitas aqui, né, que é no caso da pulga, né. Então a pulga, você tem o ciclo da pulga aqui, que eu quis colocar para vocês, como ele é um inseto, ele tem a parte do ovinho, né, a fêmea coloca os ovos, o ovo eclode, surge a largata, ou a larva, ela empupa e depois vira a fase adulta. Todos os insetos têm, de certa maneira, esses ciclos, né, que a gente chama de metamorfose. Então, você tem os exoparasitas, são as pulgas, você tem os pernilongos, você tem os carrapatos, né, que já é aracnídeos. São seres que realmente atacam o outro ser, podem transmitir doenças, e isso vai causar danos àquele ser, né, no caso dos pernilongos, né, que transmite bastante doença, as pulgas também, os carrapatos, e não por causa deles, né, olha que interessante, é porque o outro ser que vive nele, um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário. Uma coisa interessante para a gente também analisar, porque na verdade o parasita, no caso desses exoparasitas, ele só queria sugar o sangue para poder reproduzir, né? Geralmente são fêmeas que fazem isso. Só que às vezes ela tem no seu trato intestinal algo que pode transmitir doença. Ela transmite doença, no caso dos pernilongos, né? Não é todo pernilongo que vai contaminar a pessoa com febre amarela ou com dengue, assim por diante. Ele tem que ter o vírus, né? Uma coisa que depois a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, eles são hospedeiros, são seres que são hospedeiros, né? Mas é isso. Então, o parasitismo, a gente tem os endos e os exoparasitas, né? Outro caso que a gente tem é o predatismo, né? Então, quando um ser, um homem, ou um outro animal, vai e ataca o outro e mata ele e vai se alimentar dele, isso é uma predação, né? Então, o predador é algo já bem intrínseco da humanidade, né? O ser humano, ele sempre foi predador, até hoje, né? Ele é predador, por isso que só que já sai do limite e causa desequilíbrio, né? Mas o predador na natureza, que a gente já viu nas cadeias alimentares, pelo fluxo de energia, ele tem uma dinâmica de existência. Ele tem que existir em equilíbrio. Só que quando sai do desequilíbrio, como a nossa espécie, causa toda uma catástrofe no ecossistema, né? Eu estou adentrando um pouquinho mais só para vocês poderem fixar um pouquinho mais, tá? Por causa do problema da caça, né? Porque a caça, hoje em dia, ela é proposta no sentido só de status, né? Porque a pessoa vai lá, ela caça sempre o mais belo, o indivíduo mais forte. Isso faz com que a população fique mais fraca, porque esse ser mais forte, mais resistente, ele não consegue procriar e passar seus genes para frente. Então, o próprio ser humano, na hora da caça, principalmente hoje em dia, está levando ao extermínio das populações que ainda existem, né? Também é uma coisa que eu estou colocando no ar para vocês pensarem sobre isso, né? Sobre o fator predatismo, de predatismo ou predação, né? Ela é favorável desde que seja em equilíbrio, mas em desequilíbrio é extremamente desfavorável, né? E ela tem que saber ser feita de forma adequada. O ser humano não precisa mais disso, né? Bom, vamos seguindo, é só para vocês pensarem um pouco sobre isso. O caso do amensalismo antibiose. Esse é um caso bem interessante na nossa, principalmente para a humanidade, que é assim, gente. Os animais, né, desculpa, no caso, os seres vivos, né, em geral, fungos, né, e algumas plantas, os animais também, mas vamos só ficar nesses casos para ficar mais simples para vocês. Alguns, né, animais, né? No caso aqui, né, vegetais, então você tem uma plantio, um reflorestamento de pinos, de eucalipto, desculpa, e fungos, né? Então, o que vai acontecer? Esses seres, principalmente, eles liberam substâncias de defesa, né? Então, nada em volta deles vivem sem ser eles, né? Então, como vocês podem ver aqui no reflorestamento de eucalipto,
não tem mais de uma planta aqui, só tem eles, né? E no caso do fungo, você pode ver, ele já está vindo de uma estrutura de decomposição, então em volta realmente aqui não vai ter nada, só ele mesmo. Só que acontece uma coisa, né? Ninguém sabia muito bem isso, né? Sabia que algumas plantas liberam algumas substâncias de defesa, que a gente pode usar isso na farmacopeia, né? Para cura de doenças. E só em 1938, né, com o estudo do bacteriologista Alexandre Fleming, que realmente foi levantado como isso realmente ocorre, né, essa defesa dos seres vivos para outros seres, né, que vêm atacar eles. Então, no caso aqui, vamos contar a historinha aqui do fungo, né. Então, o Alexandre Fleming, ele era um bacteriologista, né, que ele estava estudando principalmente as infecções que eram causadas na Primeira Guerra Mundial, né? Porque aquela guerra horrorosa de trincheira, eles morriam muito de infecções. Então ele estava estudando Staphylococcus aureus, uma placa. Então, ele deixou naquela placa, né, essas bactérias, e ele esqueceu e foi viajar. E quando ele voltou, ele viu que essa placa de bactérias, ela tinha embolorado, tinha fungado. E incrível que pareça, essa bactéria tinha morrido. Ele foi estudar e viu que o fungo que tinha dado era o penicillinus. Olha lá, penicillinus, acho que vocês já estão associando com algum remédio que a gente toma. E ele percebeu que esse penicillinus liberava uma substância, né, que ele chamou de antibiótico, antivida, que matou o Staphylococcus. Ele percebeu que dava para ser utilizado na medicina. Então, o que ele fez? Ele isolou, né, essa substância produzida pelo fungo, no caso não é esse, né, é um exemplo, é um fungo unicelular, e ele criou, então, o primeiro antibiótico da história, que é a penicilina. Então, foi uma revolução, né, em 1938, pessoas morriam de tuberculose, de tétano, de sífilis, né, doenças bacterianas, e com isso começou a curar essas pessoas, né, o antibiótico. E depois se isolou outras substâncias e assim por diante. Então, essas substâncias que é produzida pelos seres como defesa, hoje em dia é muito estudada na medicina, né, para principalmente estudar a cura do câncer e assim por diante. E a primeira substância, então, que a gente vai usar na farmácia, né, na medicina, é a penicilina, que foi isolada do fungo, não nesse, né, do penicillinus, por isso que é penicilina, dado essa relação chamada de amensalismo ou antibiose, que é interessante vocês perceberem, né, como uma relação de defesa, tá? No caso não é ataque, não é parasitismo, é uma defesa, se percebeu que dá então para você usar como benefício próprio, né? Uma coisa bem interessante que até hoje a gente usa, que é o isolamento dessas substâncias. Então, a amensalismo é isso, é quando o ser é atacado por outro, então em forma de defesa ele libera substâncias, né? Não só como ataque, né? No caso também como defesa de impedir que outros seres, no caso dos vegetais, vá competir com eles, principalmente por luz, né? Ou por nutrientes que estejam no sol. Então a gente tem muito isso em eucaliptos e em pinos, né? Que são os pinheiros, tá? Vocês podem observar. Onde eles estiverem, só tem eles, por causa dessas substâncias que eles soltam, tá? Nas raízes e alguns outros no colo, tá bem? Então vamos seguindo. E o esclavagismo, né? Ou sinfilia, né? Todo mundo fala que o homem, né, gosta de escravizar as pessoas, não sei o quê. E a natureza? A gente não vê esse exemplo? A gente consegue constatar também na natureza, né, esse comportamento. Não sei se vocês conhecem essas espécies. Aqui você tem o tico-tico e esse é o chupim. Vocês estão percebendo que o chupim está sendo alimentado pelo tico-tico. E olha a diferença de tamanho, né? O tico-tico é quase metade do tamanho do chupim, ainda vai crescer muito mais. Então, o que vai acontecer? Olha que interessante, gente. Então, existem na natureza espécies, né,
como aves, insetos, né, alguns tipos de formigas e outros tipos de aves, que nem o cuco, né, que eles vão até, no caso das aves, né, vou contar a história das aves, eles vão até os ninhos de outras aves, tiram os ovos daquele pássaro e colocam os próprios, né, no caso aqui do chupim. Ele vai lá no tico-tico, tira os ovinhos do tico-tico e coloca os ovos dele. Tá? Existem algumas espécies, que nem o cuco, só quando ele eclode o ovinho dele, o próprio filhote mata o outro filhote. Né? Às vezes, então vai variar de uma espécie para outra, como é essa forma de provocar, enganar o outro, né? Ele vai ser o hospedeiro para poder fazer com que a sua prole sobreviva. Bem interessante que vocês depois quiserem dar uma pesquisada na internet sobre isso. Então, o que vai acontecer? No caso do tico-tico, né? Vamos voltar aqui. Então, o chupim tira os ovos do tico-tico, coloca os dele, e o tico-tico, coitado, vai chocar os ovos do chupim e vai criar os filhotes, pensando que é dele. Tá? Então, o que vai acontecer? O tico-tico vai ser escravizado pelo chupim, até que o chupim cresça. Isso é uma forma desarmônica, por quê? Porque ele impediu que o chupim criasse os próprios, que o tico-tico criasse os próprios filhos. Né? E o chupim, então, vai obrigar o tico-tico a criar a prole dele. Então, esse é um tipo de escravidão, ou esclavagismo, né, que a gente fala. Tá? Então, a gente tem isso nos animais. Né? Só que até um período, pois ele fica, quando ele percebe que já pode voar e seguir a vida dele, ele vai embora. Né? Já uma escravidão realmente é muito mais danosa, a escravidão provocada pelo ser humano. Então, tem o caso de formigas, né, que ela escraviza outras formigas para trabalhar para elas, e assim por diante. Então, são vários exemplos que a gente pode falar. Então, escravismo é isso, ou sinfilia, né? Quando você obriga outra espécie a cuidar da sua prole, você escraviza ela, tá? E o último exemplo é a competição. Bom, competição a gente encontra tanto interespecífica como as intraespecíficas como interespecíficas, né? Então, no caso aqui, você tem um beija-flor e uma cambacica, né? Elas estão brigando por quê? Pelo próprio nicho que elas vivem, né? Então, elas têm o mesmo nicho, elas se alimentam das mesmas coisas, vivem nos mesmos locais. Então, elas têm as mesmas funções biológicas naquele ambiente, né? Elas são polinizadoras e vivem à base de néctar. Então, elas estão competindo pelo mesmo alimento. Isso é uma competição, né? Então, não é só para o alimento. A gente tem pelo território, por espaço e assim por diante, tá? Então, a gente sempre vai ter competição. Sempre ou em relações intraespecíficas, espécies iguais, ou relações entre espécies diferentes. E é isso, né? Então, resumindo, as relações ecológicas, a gente tem relações intraespecíficas, entre espécies e indivíduos da mesma espécie. Intraespecífica, a relação entre indivíduos e espécies diferentes. Ambas nós encontramos harmônicas e desarmônicas. Das intraespecíficas harmônicas, a gente encontra colônia e sociedade. Das desarmônicas, canibalismo e competição. Das intraespecíficas harmônicas, nós temos mutualismo, protocooperação, inclinismo, comensalismo. E das desarmônicas, parasitismo, predatismo, amensalismo, antibiose. Lembra a história do antibiótico? Esclavagismo, assinfilia e competição. E é isso, pessoal. Então, essa é a aula de hoje. Tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês de múltipla escolha. 10 questões, são questões de vestibular. Então, você tem que treinar isso, pessoal, porque cai muito no vestibular quando vocês terminarem o ensino médio. E eu não vou deixar um texto dessa vez, então vou fazer vocês pesquisar esses textos, né, das definições, se vocês não conseguirem compreender bem, tá?
Vou marcar uma aula para vocês na quinta, desculpa, na sexta-feira, para nós tirarmos algumas dúvidas. E vão atrás das respostas, gente. Deixei 3 sites bem legais de biologia, para vocês tiverem dúvida em relação às definições. Mas não fiquem assustados, tá? Para vocês responderem, leiam com calma e vão treinando, porque cai bastante no vestibular, tá bem? Então a gente se vê sexta-feira. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.